tá? Deixa eu só colocar a seta aqui. Isso. E esses estudos, eles devem responder perguntas clínicas, né? São desfechos clínicos, intensidade de dor, tosse, qualidade de vida, força muscular, padrão respiratório. Então, esses estudos, eles devem responder perguntas clínicas, devem se ater, portanto, a desfechos clínicos, no que diz respeito à intervenção, prognóstico e diagnóstico. E para cada tipo de pergunta, existe um delineamento de pesquisa diferente. Então, aqui a gente pega um exemplo interessante. Então, a gente vê pelo título do estudo, né, o efeito da mistura de oxigênio e ozônio no estresse oxidativo sistêmico e no dano orgânico. Aí, de cara, a gente já pensa, olha que legal. Oba, legal, um estudo interessante, está no PubMed, mas aí quando a gente vai olhar na metodologia, é um estudo em modelo animal. Então, ele não vale para a prática baseada em evidência. Para a prática baseada em evidência, o estudo tem que ser clínico, com pacientes de verdade. Tá? O segundo pilar é a preferência do paciente. Então, o tratamento, o cuidado, ele é individual. Tá? Nem sempre a melhor evidência disponível, ele vai ser adequado, ou o paciente vai aceitar a melhor evidência. Então, a gente tem que sempre considerar as crenças, a opinião, né, os princípios, os valores de cada paciente. Um exemplo muito interessante aconteceu com o ex-presidente Lula, quando ele teve um câncer nas cordas vocais. Naquele momento, a melhor evidência para o problema dele, para a doença dele, era uma cirurgia, era um procedimento cirúrgico com retirada das cordas vocais. Mas o que ia acontecer com ele? Ele ia ficar mudo. E ele é um político, ele precisa de se comunicar. E aí, o seu médico, levando em consideração a sua crença, a opinião do paciente, a vontade do paciente, optou-se por uma outra estratégia terapêutica, menos agressiva, que tem, em tese, um risco maior de morte, mas ia preservar as cordas vocais, ia preservar a voz do paciente. Tá? Então, levou-se em consideração, nesse exemplo, levou-se em consideração a crença, levou-se em consideração as vontades do paciente. Tá? Nesse sentido, tem que ter um cuidado também ao confrontar o desejo do paciente. Muitas vezes, a melhor conduta, ela deve ser aplicada de forma gradual, tá? Em conjunto com o paciente, obviamente, em alguns casos, também com a família. O terceiro pilar é a experiência clínica, né, que ela é fundamental. A experiência clínica ela é fundamental. De maneira geral, os profissionais mais experientes, eles sabem como fazer melhor. Mas saber como fazer é diferente de saber o que fazer. As evidências mostram para a gente o que fazer. Agora, como fazer exige treinamento, exige habilidade. Então, pessoal, a prática baseada em evidência, ela não é, diferente do que pode ser imaginado, não é uma prática baseada em artigo, não é uma prática baseada apenas no paper. Tá? Ele tem que levar em consideração todos os 3 pilares, a tríade da PBE. O tratamento do paciente é individual. A gente sabe que a ciência, em geral, trabalha com grandes populações, ensaios clínicos, e especialmente as revisões sistemáticas, trabalham com grandes populações, mas a prática baseada em evidência tenta individualizar o valor da ciência para cada paciente. E a gente tem que lembrar que a ciência ela não é perfeita, ela não é 100%, ela tem risco de viés, porque a gente tem que utilizar a ciência para diminuir as incertezas. Então, aqui nós temos os 4 pontos que são as bases teóricas da prática baseada em evidência. Então, o primeiro ponto é admitir a incerteza sobre o conhecimento clínico e sobre a eficácia terapêutica. E, dessa forma, utilizar as evidências, utilizar as melhores evidências, as evidências de qualidade, estudos de qualidade, para diminuir as incertezas. E é importante saber diferenciar as melhores evidências, saber separar o que presta do que não presta, separar o joio do trigo, porque tem evidência para tudo, tá? Mas as melhores evidências,
são aquelas que vão nos auxiliar a diminuir nossas incertezas. E o quarto ponto é mensurar quanto essas evidências elas podem contribuir para a mudança na prática clínica. Uma coisa muito interessante na prática baseada em evidência, e o que a PBE busca, ela é evitar o viés de confirmação. Então, o que é o viés de confirmação? É uma tendência que o ser humano tem, isso está intrínseco no ser humano, é a tendência em buscar, interpretar ou priorizar informações que, de alguma forma, confirmem nossas crenças, né, nossas hipóteses. Então, a PBE busca evitar o viés de confirmação. Então, eu costumo brincar com meus alunos que quem trabalha baseado em evidência, ela não pode ter, por exemplo, uma técnica, ou um tratamento, ou uma intervenção de estimação que goste, que seja apaixonado por essa intervenção. Porque hoje, o que tem evidência pode ser que amanhã não tenha evidência. Então, você não pode se apegar a uma técnica, a um tratamento, a uma intervenção. E da mesma forma que não podemos nos deixar levar nas evidências de baixa qualidade quando queremos confirmar alguma crença, alguma hipótese que a gente defende, né? Então, essa imagem aqui, ela representa bem, né, o sujeito que acredita aqui que a Terra é plana, todas as evidências aqui mostrando que a Terra não é plana, mas ele achou ali no meio da biblioteca um livro, ele está até com um brochezinho aqui, essa é a crença dele, ele achou um livro lá na biblioteca, falando que a Terra é plana, por mais que todas as evidências mostrem o contrário. Bom, o que constitui a evidência? Tá? Essa aqui é uma pirâmide, né? A pirâmide de evidência clássica, né? Lá é a primeira pirâmide de evidência, lá da década de 70, né? Lá no início da medicina baseada em evidência, tá? Que dizia que as melhores evidências estão aqui, né, no topo da pirâmide, que seriam os ensaios clínicos, as revisões sistemáticas com meta-análise, tá? E o que tinha menos evidência seria a opinião do expert, a série de casos, relato de caso, e assim por diante, né? Subindo o nível de evidência, os estudos de caso-controle, os coortes, e lá em cima, os ensaios clínicos e as revisões sistemáticas. Tá? Mas só que com o passar do tempo, a gente observou que essa pirâmide aqui, ela não cabe muito. Tá? E aí eu vou chamar vocês para fazer uma reflexão baseado aqui num caso clínico simples. Né? Por que esta pirâmide ela não serve para qualquer pergunta clínica? Tá? Então aqui um caso clínico bem simples para a gente fazer uma reflexão. Tá? Então o paciente AJM, 40 anos, procurou um serviço médico devido a um quadro de dor aguda no joelho, sem história de trauma prévio. O médico recomendou repouso e prescreveu anti-inflamatórios. Após uma semana, o paciente foi encaminhado para o serviço de fisioterapia com a esperança de retornar ao trabalho, retornar ao esporte, melhorar a função do joelho e diminuir a dor, diminuir a intensidade de dor. Então, baseado nesse caso clínico simples, eu vou chamar vocês para fazer uma reflexão em relação a algumas perguntas que a gente pode fazer em cima desse caso clínico. Essas 3 primeiras perguntas aqui. Esse problema no joelho poderia ser prevenido? Segunda pergunta, qual intervenção, qual tratamento pode ser utilizado para diminuir a dor desse sujeito, para diminuir a dor desse paciente? Terceira pergunta, qual intervenção pode ser utilizada para acelerar a recuperação do paciente, para ele voltar para o trabalho, para voltar para o seu esporte, para melhorar a função? Então, são 3 perguntas sobre intervenção, sobre tratamento, sobre intervenção. O segundo grupo de perguntas seria qual a probabilidade desse problema se resolver naturalmente? Então, qual que é a chance, qual que é a probabilidade desse problema se resolver? E, às vezes, sem intervenção. Então, aqui nós estamos falando sobre prognóstico. E um terceiro grupo de perguntas, a primeira seria, como identificar qual tipo de lesão esse paciente tem? Então, uma dor no joelho, pode ser ligamentar, pode ser muscular, pode ser tendíneo, enfim, pode ser muscular, intraarticular. Como identificar qual que é a lesão desse paciente? Uma segunda pergunta, quais testes clínicos podem ser realizados para melhor esclarecer esse problema do paciente? Então, essas 2 perguntas têm um outro domínio, que é diagnóstico. Então, nós temos
diante de um caso clínico simples, 3 domínios de pergunta, sobre intervenção, prognóstico e diagnóstico. Aí, nós temos que entender que para cada pergunta clínica, né, cada pergunta clínica deve ser respondida com um desenho de estudo diferente, com um delineamento de estudo diferente. Nesse momento, na aula de hoje, nós vamos dar um enfoque para os estudos de diagnóstico, para os estudos de diagnóstico, prognóstico e de intervenção. Aí, aquela pirâmide lá do início, aquela pirâmide do David Sackett, da medicina, lá do início da década de 70, ela não serve. Porque para cada pergunta clínica vai ter uma pirâmide diferente. Para cada pergunta de pesquisa tem um delineamento de estudo diferente, mais adequado, consequentemente uma pirâmide de evidências diferente. E aí, nesse sentido que nós vamos... Só um minutinho. Isso. Nós vamos começar a entender como que a gente elabora uma pergunta clínica, né? Como que a gente elabora uma pergunta de pesquisa. Então, como que a gente elabora uma pergunta de pesquisa para tratamento, para intervenção? Então, a gente utiliza, eu acredito que alguns de vocês já conhecem, a gente utiliza a estratégia PICOT. Então, o que é o PICOT? PICOT é um acrônimo que contempla componentes fundamentais de uma pergunta clínica. Tá? Então, são as iniciais em inglês, P é de participantes, o I é de intervenção, o C é de comparação, o O é de outcome, que é o desfecho, e o T é de time point, o ponto no tempo, que a gente pode não necessariamente utilizar esse item da PICOT. Né? Então, nesse caso, poderia ser somente pico. Então, aqui eu coloquei um exemplo, né? Então, participantes, adultos com dor lombar crônica, intervenção, exercício físico, comparação, comparar com placebo, o desfecho clínico, dor, e o ponto no tempo, longo prazo, 6 meses, 1 ano e assim por diante. Então, como que seria a minha pergunta clínica para intervenção? Em adultos com dor lombar crônica, o exercício físico melhora a dor no longo prazo? Então, aqui eu faço uma pergunta clínica que eu contemplo todos os itens da PICOT. E aí sim, nesse sentido, aquela pirâmide inicial, ela tem valor. Onde que a gente vai achar essas respostas para as intervenções? Qual o delineamento de estudo? Então, eu vou estar aqui, lá na base, realmente lá no topo da pirâmide, que são os ensaios clínicos, controlados, aleatorizados, e as revisões sistemáticas de ensaios clínicos. Tá? Então, não serve coorte, não serve caso-controle, não serve série de casos, muito menos a experiência do clínico. A exceção é feita quando você está diante de uma condição rara, né, de uma doença rara, de uma síndrome genética rara, que aí às vezes é difícil fazer um ensaio clínico, tá? Mas sempre que possível vocês têm que buscar ensaios clínicos para responder essa sua pergunta de pesquisa, essa sua pergunta clínica. Tá? Então, para responder à pergunta que eu fiz no nosso exemplo, em adultos com dor lombar crônica, o exercício físico melhora a dor? E aí eu tenho uma evidência robusta, eu tenho uma revisão sistemática da colaboração Cochrane. Então, lá do topo da pirâmide. Aqui, eu me sinto seguro para aplicar ou para prescrever um exercício para o paciente com dor lombar crônica, que eu diminuo as minhas incertezas, porque eu estou diante de uma evidência robusta e de alta qualidade, mas sempre considerando a vontade do paciente, os princípios do paciente, a sua individualidade e também, obviamente, se o profissional, se o clínico, ele tem a experiência, a expertise para prescrever essa conduta. Já que eu estou falando aqui da colaboração Cochrane, né, da revisão sistemática da Cochrane, esse aqui é uma revisão sistemática que foi publicada na PLOS ONE, que mostra que revisões Cochrane são melhores do que revisões que não são da colaboração Cochrane. Né? Em geral, as revisões da Cochrane têm um tamanho de efeito menor, ou seja, mais próximo da realidade, né? Então ela tem maior precisão, e aí levanta uma pergunta que parece ser óbvia, né? Isso pode ser reflexo de uma melhor metodologia das revisões sistemáticas da colaboração Cochrane.
Bom, então vimos como elaborar uma pergunta clínica para intervenção. Como a gente elabora uma pergunta clínica para prognóstico? Aí, no primeiro momento, a gente tem que entender dois conceitos, tá? Então, nós temos o prognóstico de indivíduos que não recebem nenhuma intervenção, né, que é a história natural, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais para o final da aula, mais para a segunda metade da aula, e o prognóstico de indivíduos que receberam algum tipo de intervenção, então é o curso clínico. Então, nesse sentido, nós temos que nos preocupar com três fatores, três itens, né? Os participantes, o desfecho clínico e o ponto no tempo. Né? Então, eu coloquei aqui como exemplo, adultos com dor lombar crônica e probabilidade de estar sem dor em 6 meses. Então, a pergunta seria, qual a probabilidade de adultos com dor lombar crônica estarem sem dor em 6 meses? Então, o que vai responder isso para a gente? Qual é o delineamento de estudo que vai responder isso para a gente? E eu quero que fique bem claro aqui, pessoal, que essa não é uma aula de estatística, não é uma aula de metodologia científica, é uma aula para clínicos, né? Para o clínico interpretar o valor da ciência. Tá? Então, quais são os tipos de estudos que vão nos responder essa pergunta clínica? Então, são estudos prognósticos. Então, são as revisões sistemáticas de estudos prognósticos e os cortes longitudinais prospectivos. Então, aqui eu dei um exemplo que responde àquela nossa pergunta. Né? Isso aqui é um coorte prospectivo, tá? De um grupo brasileiro, né, que mais pesquisa sobre prognóstico e tratamento em dor lombar no mundo, né, um dos que mais pesquisam. Então, a pergunta era, qual a probabilidade de adultos com dor lombar crônica estarem sem dor em 6 meses? Então, se a gente observar nesse gráfico aqui, ó, então lá no início, no ponto zero, todo mundo tem dor, 100% dos indivíduos têm dor. Depois de 6 meses, né, aproximadamente 180 dias, olha o percentual de indivíduos que ainda tem dor, 80%. Né? Então a gente pode responder que a probabilidade de indivíduos com dor lombar crônica estarem sem dor depois de 6 meses é de 20%. 80% ainda vão ter algum episódio de dor. Agora aqui eu queria chamar a atenção para um caso bem interessante. Eu falei com vocês que os estudos ideais para prognóstico são as revisões sistemáticas de estudo prognóstico e os cortes longitudinais prospectivos. Aqui a gente tem um exemplo de um corte longitudinal retrospectivo. Né? É um estudo publicado em 2001 na New England, uma das maiores revistas médicas do mundo, né? Que é sobre o teste do Apgar. Então, esse é um estudo retrospectivo. E o que esse estudo mostrou? Esse estudo envolveu mais de 130 mil crianças. Tá? Se o recém-nascido, no 5º minuto, tiver um Apgar de 0, 1, 2 ou 3, ele tem uma chance de 1.460 vezes de estar morto em 30 dias, comparado com as crianças que tiveram um Apgar de 7 a 10. Uma chance de 1.460 vezes. Esse é um estudo de coorte longitudinal retrospectivo. Os autores desse estudo tinham as informações do Apgar no 1º minuto, no Apgar no 5º minuto, essa informação desses 130 mil crianças, porque tinha esse registro hospitalar, e eles foram nos cartórios e verificaram quem ainda estava vivo depois de 30 dias. Tá? Então, quem tinha o Apgar 0, 1, 2 e 3, uma chance muito grande, extremamente grande, de morte depois de 30 dias. Então, esse é um exemplo de um estudo, de um delineamento de estudo, que não é o ideal para prognóstico, mas como ele foi muito bem desenhado, né, com informações robustas, talvez um dos estudos mais importantes da medicina, e essa referência que ela é utilizada no nascimento, né, no recém-nascido. Bom, então nós vimos como que a gente elabora uma pergunta para intervenção, para prognóstico, e finalmente uma elaboração de pergunta clínica para diagnóstico. Então, para diagnóstico, nós precisamos de 3 itens, né? O participante, eu estou usando aqui exemplos mais voltados para os problemas na coluna, para quem chegou depois, porque vão ser exemplos que eu vou utilizar um pouco mais na aula, que são da minha área de expertise, tá? Mas repetindo, esse raciocínio vale para qualquer área. Tá? Então, como eu estava dizendo, então são 3 itens aqui que a gente tem que preocupar, né? Que a gente tem que ficar atento. Então,
o participante, o teste, ou o exame, e o diagnóstico. Então, eu coloquei aqui o exemplo. O participante, adultos com dor lombar crônica. O teste é um teste chamado de LASEG. Né? Teoricamente, seria para identificar algum envolvimento radicular, algum envolvimento da raiz nervosa, como, por exemplo, uma hérnia discal. Então, a pergunta seria, o teste de LASEG é capaz de detectar o envolvimento de raiz nervosa em adultos com dor lombar crônica? Quais seriam os delineamentos de estudo que podem responder nossa pergunta, essa pergunta de diagnóstico? Então, seriam as revisões sistemáticas de acurácia diagnóstica, estudos de caso-controle, estudos transversais, alguns estudos transversais, e alguns ensaios clínicos. Então, aqui eu trouxe um exemplo de uma revisão sistemática de acurácia diagnóstica. Tá? Então, é uma revisão sistemática para acurácia diagnóstica de hérnia discal. Então, para responder à pergunta do nosso exemplo. Então, o teste de LASEG, ele é capaz de detectar o envolvimento de raiz nervosa em adultos com dor lombar crônica? Então, aqui a gente tem uma revisão sistemática. Então, isso aqui é uma medida estatística, né, de sensibilidade e especificidade, e de acordo com essa revisão sistemática, os valores de sensibilidade e especificidade nos mostram que esse teste ele não é útil para identificar o envolvimento de raiz nervosa em indivíduos com dor lombar crônica. Então, aqui um resumo, né? Então, a gente tem a pergunta, com a pergunta clínica, né? O teste vai detectar corretamente a doença, então o domínio é o diagnóstico. Então, a gente tem os tipos de estudo aqui que devemos ler, as revisões sistemáticas de acurácia diagnóstica, estudos de caso-controle, estudos transversais e ensaios clínicos. Tá? E a gente utiliza aqui o acrônimo PTD, paciente, teste e diagnóstico. O que vai acontecer com o paciente? É o prognóstico. Revisões sistemáticas de prognóstico e cortes longitudinais prospectivos. Então, a gente põe um asterisco aí. Alguns cortes longitudinais retrospectivos podem ser úteis, como o exemplo que nós demos do New England. E o acrônimo, paciente, desfecho e tempo. E qual o melhor tratamento? É intervenção. Aí é ensaio clínico controlado, aleatorizado, e revisões sistemáticas de ensaios clínicos. E de preferência, se tiver, da colaboração Cochrane, como nós vimos, as revisões Cochrane são superiores a revisões não Cochrane. E aí utilizamos como o acrônimo PICOT. Como a gente pode aplicar a PBE? Então, nós já vimos a elaboração da pergunta clínica, como que a gente pode aplicar a prática baseada em evidência? Então, primeiro a gente tem que elaborar essa pergunta, né? Identificar uma dúvida, um questionamento sobre uma tomada de decisão clínica, seja por intervenção, seja por diagnóstico, seja por prognóstico. Em seguida, a busca de artigos científicos, né? Você tem que transformar a dúvida em pergunta clínica e que pode ser respondida levando-se em consideração o desenho de estudo. E nesse evento aqui de iniciação científica, aulas anteriores tiveram essa temática, né, de como identificar o artigo, os tipos de estudo, as bases de dados. Tá? O terceiro ponto é a avaliação crítica das evidências. Né? Então, a gente tem que entender do risco de viés. Como eu falei anteriormente, estudos com alto risco de viés, estudos com uma qualidade metodológica não satisfatória, eles tendem a não demonstrar muito a realidade. Eles acabam apresentando resultados muito animadores, mas distantes da realidade. Estudos com baixo risco de viés, com validade interna, com boa qualidade metodológica, apresentam um tamanho de efeito mais próximo da realidade. E o quarto passo é a aplicação da evidência na prática clínica. Né? Então, fazer conclusões assertivas acerca das informações obtidas e aplicar na sua prática clínica, levando em consideração sempre a sua preferência, a preferência do paciente e a sua experiência. E aí, como é que a gente implementa? Como é que é a implementação das evidências na prática clínica? Bom, então, você realizou a pergunta clínica, ok. Verificou-se que tem uma evidência relevante e de qualidade. Tá?
Ótimo. Agora, será que essa evidência pode ser implementada no meu dia a dia? Então, para saber se essa evidência pode ser implementada no seu dia a dia, para te dar um norte, né, para dar um norte para o profissional de saúde, se aquela evidência pode ser implementada, então a gente tem que analisar a resposta para 7 perguntas essenciais. Você já fez, lembrando que você já levantou sua dúvida clínica, você fez a sua pergunta, você identificou a evidência é relevante, é de qualidade, agora a gente tem que aplicar no dia a dia clínico. E para isso, temos que ver o peso das respostas de 7 perguntas essenciais. Então, são essas 7 perguntas. A primeira, o resultado do estudo é aplicável no meu ambiente de trabalho? Então, será que aquele resultado daquele estudo, daquela evidência, por mais que ela seja robusta, de qualidade, um estudo clínico de qualidade, será que é possível aplicar no meu ambiente de trabalho? Então, isso aí tem que ser pesado, isso aí tem que ser analisado. Segunda pergunta, os benefícios foram analisados à margem dos custos e dos riscos? Pessoal, custo e risco não pode ser maior que benefício. Os benefícios, eles devem ser maiores do que os custos e os riscos, tá? Para o paciente e também para o profissional de saúde. Mas será que aquela evidência, aquele tratamento, aquele recurso terapêutico, aquele recurso de intervenção, aquela técnica, vai valer a pena para o paciente às margens do custo? Né? Será que o custo vai ser maior do que o benefício? Então, se o custo e o risco for maior que o benefício, talvez não compense. Tá? As informações apresentadas têm relação com o seu caso clínico? Né? Então, aquela população do estudo, ela é equivalente com o seu caso clínico, com o seu paciente, no seu consultório, na sua clínica? Isso tem que ser considerado. Quarta pergunta essencial. Eu tenho conhecimento suficiente para interpretar os resultados de pesquisa? Essa é uma das maiores dificuldades do clínico, né? E foi aí que a prática baseada em evidência mudou minha vida como professor e profissional. E eu verifico isso, que é uma das maiores dificuldades do clínico. O clínico de interpretar os resultados de uma pesquisa, identificar se o estudo ele é de qualidade, se tem alto risco de viés, se tem baixo risco de viés, e evitar o viés de confirmação, né? Buscar aquelas informações, buscar aquela evidência que confirme as suas crenças, as suas opiniões. Então, essa é uma questão complexa. A quinta pergunta essencial. Eu possuo material humano e financeiro compatível com a necessidade apresentada? Então, aquela evidência, por mais robusta, por mais forte que ela seja, eu possuo material humano e financeiro para aplicar essa evidência no meu dia a dia clínico, no meu consultório, na minha clínica, no hospital que eu gerencio? Isso é uma pergunta importante. Sexta pergunta, essas evidências estão de acordo com as preferências do paciente? Essa é uma pergunta que é lá da tríade da prática baseada em evidência. Então, tem que estar de acordo com a evidência, com a preferência do paciente. Tem que estar de acordo com as vontades. Tem que levar em consideração a opinião do paciente. Tá? E a última pergunta é: a pesquisa fornece informações que permitem avaliar as características demográficas e clínicas do paciente? Então, será que aquela pesquisa ela tem um leque de informações sobre aspectos demográficos e clínicos do paciente, que eu consiga pegar a informação dessa evidência e individualizar para o meu dia a dia clínico, para o meu paciente? Tá? Então, são 7 perguntas essenciais que têm que ser respondidas e pesadas essas respostas para a implementação da evidência no dia a dia clínico, na prática clínica. Um outro ponto que eu gostaria de conversar com vocês é por que devemos utilizar a prática baseada em evidência. Bom, então eu vou dar aqui para vocês 4 motivos que que nós deveríamos utilizar a prática baseada em evidência. O primeiro motivo é a ética profissional. Eu vou dar um exemplo aqui, na verdade eu vou descrever aqui para vocês, artigos de uma resolução do Conselho Federal que rege a minha profissão, mas é que eu acredito que não seja muito diferente
de resoluções, do ponto de vista ético, das mais diversas profissões da área de saúde, mas é só para a gente ter um norte. Então, essa resolução, no seu artigo, essa resolução do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, no seu artigo 8, ele descreve o seguinte: o fisioterapeuta deve se atualizar e aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais. E no seu artigo 15, eu acho isso aqui fantástico. É proibido para o fisioterapeuta divulgar, prometer terapia infalível, secreta ou descoberta cuja eficácia não seja comprovada. Então, o primeiro motivo para utilizar a prática baseada em evidência é o ético, é do ponto de vista ético. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Eu peço desculpa aqui pela imagem, está um pouco fora de foco, porque essa imagem aqui é antiga, eu tive que buscar na internet para achar essa imagem, tá? Isso aqui, pessoal, foi quando a pandemia começou, né? Essa imagem aqui, isso aqui foi publicado no Instagram, foi patrocinado. Tá? Então eu vou ler para vocês aqui, porque talvez esteja um pouco fora de foco. Está com medo do coronavírus? Venha prevenir com a gente através da ozonioterapia. Tá? Isso aqui foi no início da pandemia, lá atrás, 3, 4 meses atrás, onde a gente nem sabia nada direito sobre o Covid. Tá? E já tinha uma profissional fazendo uma propaganda em relação a uma estratégia de tratamento, né, a ozonioterapia, para prevenir o coronavírus, sem nenhuma base científica, sem nenhuma evidência científica. Então, completamente, a ética pegou o código de ética da profissão, embolou e jogou no lixo. Então, o primeiro motivo para usar a prática baseada em evidência é a ética. Segundo motivo, refutar o uso de condutas ineficazes, que de alguma forma está juntinho, né, com a ética profissional. Essa aqui é uma base de dados da minha profissão, tá? Então é só para a gente contextualizar, né? É a PEDRO, é Physiotherapy Evidence Database. Aí a PEDRO, ela indexa apenas estudos clínicos, tá, de intervenção. Então, em janeiro desse ano, tinham mais de 45 mil estudos indexados, sendo mais de 35 mil ensaios clínicos, mais de 9 mil revisões sistemáticas de ensaios clínicos e quase 700 guidelines, quase 700 diretrizes de prática clínica. E aqui é o quanto que a produção de conhecimento, esses artigos foram indexados nessa base de dados nos últimos anos, né? Então, foi um boom de crescimento, de produção de conhecimento, de artigos indexados, tá? E aí tem artigo de alta qualidade, tem artigo de baixa qualidade, tem artigo de péssima qualidade, tá? Mas a produção do conhecimento aumentou muito na minha profissão, que é uma profissão jovem, né? Eu fico imaginando profissões mais tradicionais, como medicina, enfermagem, odontologia, psicologia, tá? E aí, o que a gente pode identificar? Um verdadeiro abismo entre o dia a dia clínico e as evidências científicas, né? Um verdadeiro abismo. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, tá? Alguns exemplos da minha profissão. Isso aqui ficou muito famoso aqui no Brasil depois da Olimpíada, quando o Michael Phelps apareceu cheio de marcas assim nas costas, né? Era ventosa. Então isso aqui gera uma pressão negativa aqui, faz uma sucção da pele, tá? E objetivo aí de tratar vários desfechos, inclusive dor. Ano passado foi publicada uma revisão sistemática em relação aos efeitos da ventosa nas mais diversas condições crônicas, né, de dores crônicas, tá? E aí essa revisão sistemática mostrou para a gente que aí tem um grande número de estudos que essa ventosa, a ventosa terapia, ela tinha um bom efeito na diminuição da intensidade de dor quando comparado com o grupo controle, mas o grupo controle que não fazia tratamento algum. Ou seja, vários confundidores clínicos não eram controlados. E eu vou falar daqui a pouco sobre confundidores clínicos. Tá? Quando comparado com placebo, quando comparado com a ventosa placebo, não houve diferença na intensidade de dor. Tá? Então aqui a gente pode começar a pensar no uso da prática baseada em evidência para refutar condutas ineficazes. Aqui para trazer para uma realidade mais próxima, né? Então um estudo recente, né? Acredito que todos já devem ter tido oportunidade de ter alguma informação a respeito disso, né? Um estudo publicado em uma das maiores revistas médicas do mundo, se não a maior, a New England,
tá? Sobre o uso da cloroquina, a cloroquina sozinha, apenas a cloroquina, ou associado à azitromicina, tá? Para os cuidados da Covid. E o que se observou? Que não teve qualquer benefício de uso de cloroquina, com ou sem azitromicina, quando comparado aos cuidados usuais. Ou seja, não há evidências. Então, a gente refuta o uso dessa estratégia terapêutica, desse medicamento. E esse aqui é o ciclo HIP de Gartner, que é muito interessante e vale muito para a área da saúde, né? Porque a gente, na área da saúde, às vezes a gente gosta muito de novidade, né? Às vezes chega um medicamento, chega um aparelho, chega uma técnica nova, e aí tem aquele gatilho, né, tecnológico. Geralmente, quando é alguma coisa tecnológica, então é um aparelho que vai melhorar a força muscular, aquele medicamento que vai diminuir o peso, vai diminuir gordura, vai melhorar vários aspectos, né, da qualidade de vida, enfim, de desfechos clínicos. Aí você tem aquele gatilho tecnológico, né, então você vai ali, o pico das expectativas são infladas, né, então todo mundo começa a comprar, todo mundo começa a propor para o paciente, e aí ainda não tem evidência nenhuma, é algo novo, né, e aí começam a vir as evidências, e começa a acontecer esse fenômeno aqui, né? Uma queda das expectativas, uma queda da visibilidade, vai lá para o vale da desilusão. Com o passar do tempo, né, com a maturidade, ela pega a ladeira do encantamento. Então, aquela expectativa inflada do começo, ela já não acontece mais, e aí atinge um platô. Aí mais estudos vão aparecendo, evidências mais robustas vão aparecendo, e aquilo que lá atrás pensava-se que era algo super inovador, que ia mudar completamente algum desfecho clínico, com o tempo, com a maturidade, e obviamente com a ciência de alta qualidade, verificou-se que não é isso. E na área da saúde, pelo menos na minha área, a gente gosta, da fisioterapia, gosta demais de novidade. Eu acredito que não seja muito diferente em outras profissões das ciências da saúde. E aqui é interessante, é um estudo mostrando que a transferência das contribuições da prática baseada em evidência demora, em média, 17 anos. Então, a transferência das contribuições da PBE para a prática clínica demora, em média, 17 anos. Tá? Então, alguma evidência robusta hoje, talvez ela vai ser completamente, alguma evidência robusta nos dias de hoje, talvez ela vai ser completamente aplicada no dia a dia clínico daqui 17 anos, em média. Bom, então eu falei para vocês o primeiro motivo, que foi a ética profissional, o segundo motivo é refutar o uso de condutas ineficazes, e um terceiro motivo para a gente utilizar a prática baseada em evidência é refutar crenças e mitos que a gente tem na área da saúde, tá? Então eu vou falar aqui algumas crenças e alguns mitos, tá bom? Isso aqui é um estudo publicado, é um paper publicado esse ano na British Journal of Sports Medicine, sobre crenças e mitos relacionadas à dor nas costas, especialmente a dor na coluna lombar, né? E aí essas crenças, esses mitos, elas foram refutadas, e aqui é a resposta contra essas crenças e mitos, não vou ler todas para vocês, mas vou ler algumas, né? Então, a dor lombar, raramente ela é perigosa, envelhecimento não causa dor. Então, às vezes a pessoa, o paciente, já chega pensando que a idade, o fato de ele estar sentindo dor nas costas é por causa da idade. O paciente tem uma crise de dor aguda e acha que tem um problema muito grave. Então, raramente a dor na coluna é uma condição grave, né? A dor lombar persistente, a dor lombar crônica, raramente está associada a alguma lesão tecidual séria, tá? Exames de imagem raramente mostram a causa da dor lombar. Vou falar um pouquinho sobre isso, né? Como às vezes a gente solicita exame sem necessidade importante, tá? Má postura não causa dor lombar, musculatura abdominal fraca não causa dor lombar. Ou seja, 10 mitos e crenças que, por exemplo, eu como fisioterapeuta escuto de paciente até hoje, né, mas 10 mitos e crenças que foram completamente refutadas pela ciência já há algum tempo. Outro exemplo aqui que eu gosto muito, tá? Isso aqui à esquerda é um estudo
com pacientes assintomáticos, mais de 3.000 pacientes assintomáticos. E o que foi feito neles? Ressonância magnética da coluna vertebral. São pacientes assintomáticos, com idade de 20 a 80 anos. E o percentual incrível deles apresentou algum tipo de degeneração, de hérnia discal, abaulamento discal, degeneração facetária, alterações na coluna vertebral, identificadas pelo exame de imagem, mas em indivíduos que são assintomáticos, né, sem sintoma nenhum, mas apresentavam alteração de imagem, alteração no exame de imagem. Tá? Um outro estudo muito interessante, isso aqui eu mostro para o meu paciente, isso aqui eu mostro para o paciente que chega para mim com uma hérnia discal. É um estudo mostrando que a hérnia de disco, quanto mais grave é a hérnia de disco, mais a chance de regressão, né? Então, a hérnia sequestrada, que é o pior tipo de hérnia, ela tem uma chance de regressão de quase 100%. A hérnia extrusa tem uma chance de regressão de 70%. Tá? E muitas vezes o paciente tem uma crença, né? Tem uma informação, que às vezes é uma informação carregada de nocebo, de que aquela hérnia ou aquele problema, enfim, vocês podem raciocinar aí em cima da profissão de cada um, que aquele problema do paciente, aquele diagnóstico, né, o que foi demonstrado no exame de imagem, seja um problema muito grave para ele, um problema importante, e nem sempre é. E a ciência mostra para a gente, a ciência de qualidade mostra para a gente isso. Quarto e último motivo para a gente utilizar a prática baseada em evidência, redução de custos. Eu vou voltar aqui e dar um exemplo da dor lombar. Tá? Esse aqui é o Global Burden of Disease Study, publicado na Lancet, também uma das maiores revistas médicas do mundo. E o que esse paper ele mostra? Que a dor nas costas é o problema em que gera maior anos vividos com incapacidade no mundo. A dor nas costas é o problema que gera maior anos vividos com incapacidade no mundo. E no Brasil não é diferente, tá? Ou seja, gera muito custo, né? Gera muito custo para as famílias, para os sistemas de saúde. Às vezes o paciente, o sujeito, ele tem que afastar do trabalho por conta dessa condição. Então, gera um custo muito grande, tá? Aqui eu trago alguns dados aqui para vocês. Esse aqui é um estudo publicado em 2009, né, lá nos Estados Unidos, o quanto que as despesas médicas em sujeitos com dor na coluna, com dor crônica na coluna, tanto que as despesas médicas, elas aumentaram. É um crescimento de 629% de injeções epidurais, 423% de prescrição de opioides, 307% de solicitação de exames de imagem, que provavelmente, a maioria absoluta dos casos, sem necessidade alguma. Aumento de 220% nas taxas de cirurgia. No Brasil não é diferente, né? Esse estudo aqui, realizado em um centro de referência, com 166 pacientes com indicação cirúrgica. 166 pacientes com dor nas costas com indicação cirúrgica. 54 realizaram um tratamento cirúrgico. O custo médio de cada paciente, R$ 36.500. 112 pacientes fizeram um tratamento conservador. Custo médio, R$ 3.200. Então, prática baseada em evidência pode ter um fator aí, pode ter um peso importantíssimo na redução de custos. Tá? Hoje a gente tem diversas abordagens conservadoras com altíssimo nível de evidência, tá? E que é capaz até de identificar aquele paciente que em tese estaria com uma indicação cirúrgica, mas que o tratamento conservador baseado em evidência pode ser eficaz. Né? Outro exemplo aqui, a osteoartrite de joelho, né? Isso aqui é um guideline, é uma diretriz de prática clínica publicada em 2013, né, pela Academia Americana de Ortopedia, não recomendando o uso, a prescrição de glucosamina e sulfato de condroitina, tá? Não recomenda o uso desse medicamento. E essa é uma evidência lá de 2006, já publicado na New England. Esses medicamentos, a glucosamina e o sulfato de condroitina e glucosamina mais sulfato de condroitina tiveram os mesmos efeitos de um placebo.
Beleza, pessoal, dei 4 motivos para a gente utilizar a prática baseada em evidência no nosso dia a dia clínico, né? Ética, refutar o uso de condutas inadequadas, refutar crenças e mitos relacionados à saúde e a redução de custos. Bom, isso aqui são algumas frases que a gente pode escutar, que são frases comuns aí no dia a dia clínico, né, de profissionais da área da saúde. Na minha prática, funciona. Não importa as evidências. No meu consultório, os meus pacientes melhoram. Com os meus pacientes, funciona. Então, não importa a evidência científica, se é uma evidência robusta, não importa. Os meus pacientes têm melhorado com o tratamento que eu tenho proposto, com a técnica que eu tenho proposto. Não importa se as evidências mostram o contrário. Tá? E aí a gente começa a refletir sobre um aspecto muito importante. Eficácia terapêutica é diferente de melhora clínica. Melhora clínica é mudança de desfecho. É o sujeito que está com muita tosse hoje e daqui 5 dias ele está com pouca tosse. Às vezes sem fazer uso de nenhum medicamento, nenhuma estratégia terapêutica. Mudança de desfecho é um cliente chegar com uma dor 8 em uma escala de 0 a 10 e depois de um atendimento, depois de tomar um medicamento, enfim, depois de um tempo, a dor dele está 2 numa escala de 0 a 10. Então, eficácia terapêutica é diferente de melhora clínica. Então, melhora clínica é mudança de desfecho. E aí, nós vamos entrar num aspecto muito interessante, que são os confundidores clínicos, que a prática baseada em evidência pega pesado em relação a essa temática, a esse aspecto. Porque os efeitos de uma intervenção são mensurados por observação clínica. Então, existem outros fatores que podem contribuir para a melhora do paciente, que não necessariamente estão relacionados à intervenção. Vou repetir, tem outros fatores que contribuem para a melhora clínica do paciente, que contribuem para a mudança de desfecho, e que às vezes não tem absolutamente nada a ver com o medicamento, com o tratamento, com a técnica, com a intervenção, enfim. E esses fatores são os confundidores clínicos. Parte ou toda a melhora clínica do paciente pode ser atribuída aos confundidores clínicos. Parte ou, às vezes, toda a melhora clínica do paciente pode ser atribuída a um confundidor clínico. Então, os confundidores clínicos são fatores que alteram os desfechos além da intervenção. E nós vamos falar sobre 5 confundidores clínicos. História natural da doença, regressão para a média, efeito Hawthorne, efeito placebo e viés de memorização. Então, o que é a história natural da doença? A história natural da doença que tem a ver com o prognóstico. Existem condições clínicas que têm uma história natural muito favorável. Tá? Então, você tem uma tosse, você tem uma gripe, se tiver uma gripezinha, daqui 7 dias você está curado. Uma gripe normal, tá? Daqui 7 dias você está curado, sem necessariamente você fazer um tratamento, você vai se repousar, vai se hidratar, mas 7 dias você está curado. Ou seja, o prognóstico é um prognóstico favorável. Tá? Coloquei um exemplo aqui também da dor lombar aguda. Tá? Dor lombar aguda. Isso aqui é um estudo, é uma revisão sistemática de estudo prognóstico. Então, a dor lombar aguda, ela tem um prognóstico extremamente favorável. Então, a gente vê nesse gráfico aqui, ó, e esse é um gráfico de intensidade de dor, numa escala de 0 a 100%. Nas primeiras 6 semanas, aqui no eixo vertical é a intensidade de dor, o score de dor, e no eixo horizontal é o tempo, né, em semanas. Nas primeiras 6 semanas, a intensidade de dor diminui drasticamente, é uma montanha russa. Então, é uma condição que tem uma história natural favorável. E, às vezes, o paciente ele pode tomar um medicamento aqui no meio, entre essas, do ponto 0 até a semana 6, um medicamento que não tem evidência nenhuma, e ele vai melhorar. E ele melhoraria de qualquer jeito. A probabilidade dele melhorar seria muito, muito grande, mesmo se não fizer nenhum tipo de tratamento. Por quê? Porque a doença ela tem uma história natural favorável. A condição tem uma história natural favorável. E várias condições de saúde têm
uma história natural favorável. E aqui tem um exemplo muito interessante, não sei se vocês lembram, de um programa do governo de São Paulo, que foi o Corujão da Saúde, né? Começou lá no ano passado, aqui são imagens de fevereiro de 2019, lá no ano passado, que era o Corujão da Saúde, né? Então, pacientes, indivíduos de baixa renda, né, seriam direcionados para realizar exames em hospitais, em grandes hospitais de São Paulo, mas de madrugada. Então, mais de 150 mil exames foram agendados, né? E esses exames seriam feitos na madrugada, o Corujão da Saúde. Depois de um determinado tempo, mais da metade dos pacientes que foram cadastrados, mais da metade não foram fazer os exames. Mais da metade dos pacientes não foram fazer os exames. E aí, quando a secretaria entrou em contato com esses pacientes, o que aconteceu? Os pacientes não tinham mais sintoma. Eles não tinham mais o tempo. O tempo passou, os pacientes não tinham mais sintoma. Eles curaram. Eles curaram. Por quê? Porque muitos ali poderiam ter uma condição que tinha uma história natural favorável, e às vezes nem, aí a gente pode abrir até um asterisco aqui, um ponto de reflexão, às vezes nem tinha necessidade de realizar um exame, né? Um exame de imagem, ou qualquer outro exame. O segundo confundidor clínico é a regressão para a média. A regressão para a média é um fenômeno estatístico que mostra que os sintomas do paciente, ele tem uma tendência a diminuir com o tempo. Seja dor, tosse, enfim, os sintomas clínicos do paciente, ele tem uma tendência a diminuir com o tempo, a voltar para a média. Então, isso é um fenômeno estatístico. E, em geral, os pacientes, eles procuram atendimento médico, em geral, as pessoas, eles procuram atendimento médico quando está no pico dos sintomas. Então, para você que está aí assistindo essa aula, se você tiver aí uma dorzinha, às vezes ficou muito tempo aí na frente do computador, tem uma dorzinha na cabeça, tem uma dorzinha nas costas, está com uma dor de cabeça, está com uma dorzinha, dificilmente vocês vão procurar um atendimento. Você vai só procurar atendimento quando os sintomas estiverem muito graves, quando os sintomas estiverem muito intensos, grave não, muito intenso. É onde, em geral, o paciente procura a gente, procura o cuidado médico, tá? Então, isso é um fenômeno estatístico que nos dá, inclusive, uma vantagem probabilística. Então, o paciente, quando chega para a gente, ele está ali, em geral, no pico dos seus sintomas, o terapeuta, o médico, o profissional de saúde, ele tem uma vantagem probabilística, ele tem uma probabilidade matemática, é uma probabilidade matemática alta, muito alta, de quê? O paciente melhorar. Então, é um fenômeno estatístico que vale para vários aspectos na nossa vida, né? Eu costumo brincar assim, tem dia que a gente acorda muito mal-humorado, às vezes sem motivo algum, a gente acorda mal-humorado, mas ao longo do dia, nosso humor vai melhorando, a gente volta ali para a média, ou tem dia que a gente está muito animado, e ao longo do dia, ao longo do tempo, a gente volta ali para uma média. Então, esse é um fenômeno estatístico que vale para vários aspectos na vida do ser humano, tá? E também vale para desfechos clínicos, né? Então, às vezes, o sujeito ele faz um tratamento aqui sem evidência, né, sem comprovação científica nenhuma, e melhora. Mas ele melhora por quê? Por conta do medicamento, por conta da intervenção, por conta do tratamento? Não, melhora por um fenômeno estatístico. Então, é a regressão para a média. Primeiro foi a história natural da doença, segundo aqui, regressão para a média. O terceiro confundidor clínico é o efeito Hawthorne. O que é o efeito Hawthorne? O efeito Hawthorne é uma mudança positiva no comportamento de um sujeito, no comportamento do indivíduo, quando ele sabe que está sendo avaliado. Então, essa imagem aqui ela é bem típica, né? Então, esses dois aqui, eles não sabem que estão sendo avaliados pelo chefe dele. A partir do momento que o chefe está avaliando, eles já mudam o seu comportamento. Isso, na prática clínica, encaixa como uma luva. Em geral, na grande maioria das vezes, o paciente ele reporta a mudança de desfecho para o profissional que está tratando. Ele vai reportar a mudança de desfecho para o médico que está acompanhando ele, para o fisioterapeuta, para o educador físico, enfim. E o paciente pode fazer uma mudança positiva do seu comportamento em relação, considerando os objetivos do profissional, considerando os objetivos do paciente. Acho que chegou aqui algumas
Uma pergunta? Não, foi só a impressão minha. Então, o paciente, ele pode fazer uma mudança, vou finalizar, tá? Chegou uma mensagem aqui, temos 10 minutos, ok. Então, é uma mudança positiva no comportamento do paciente em relação aos objetivos do terapeuta. E tem outros aspectos que a gente considera também, dentro do contexto do efeito Hawthorne. Os pacientes, eles tendem a superestimar o efeito do tratamento. Às vezes, nem melhorou tanto que ele fala que melhorou. Em pacientes também, ele pode fazer outro tratamento e não relata para o profissional. Ele pode estar tomando um medicamento, mas pode estar fazendo uma massagem ali, pode estar fazendo uma hidroterapia, e não relata fazer outros tratamentos para o profissional. E, em geral, também o paciente não adere completamente ao tratamento. Agora, em ciência, né, é possível controlar isso, porque em ensaios clínicos, o paciente ele reporta os desfechos para um avaliador cego. No dia a dia clínico, em geral, ele vai reportar para o profissional que está tratando ele. O quarto é o efeito placebo, tá? O quarto confundidor clínico. O efeito placebo é um tratamento inerte, né? Os pacientes eles não sabem que o tratamento é inerte, mas é um tratamento que causa alguma mudança clínica no paciente. Tá? Agora, o efeito placebo, isoladamente, ele é pequeno, né? Às vezes a gente acha que o efeito placebo ele é grande, mas o efeito placebo, isoladamente, ele é pequeno, né? Um estudo aqui publicado na New England mostra que para a intensidade de dor, o efeito placebo contribui com aproximadamente apenas 6%, tá? Na diminuição de intensidade de dor. Aqui eu vou dar alguns exemplos rapidinho. Eu acredito que todos devem ter ouvido falar alguma vez sobre essas pulseiras, né? A Power Balance, que prometia melhora de força muscular, melhora de estabilidade, melhora de flexibilidade, né? Já vieram vários estudos aí mostrando que igual o placebo, né? o mesmo efeito de pulseiras placebo. Né? Então, esse estudo aqui, por exemplo, foram 3 grupos. Um grupo utilizou a Power Balance, o outro utilizou a própria pulseira, né? o Power Balance, mas sem o holograma, um holograma placebo, vamos dizer assim, e um terceiro grupo não fez absolutamente, não usou absolutamente nada, né, e não teve diferença em força muscular, em flexibilidade, em equilíbrio. Tá? Na minha área é que existem essas bandagens elásticas, né, isso aqui é um estudo publicado na maior revista de fisioterapia do mundo, tá, e para as mais diversas condições musculoesqueléticas, né? Então não houve diferença entre o uso dessa bandagem elástica e a bandagem elástica placebo em relação à diminuição da dor e em relação à melhora da funcionalidade. E o último confundidor clínico, né, o quinto, é o viés de memorização. O que é o viés de memorização? O nosso cérebro, o ser humano, ele é excelente para memorizar eventos extremos. Né? Ele é excelente para memorizar eventos extremos, tanto eventos positivos quanto eventos negativos. Então, se você tinha ali um paciente muito problemático, um caso grave, e aí esse paciente melhorou, você sempre lembra, né? Da mesma forma que você lembra que aqueles problemas que talvez você não conseguiu resolver. Então, a gente sempre lembra disso. Mas, na média, o nosso cérebro ele não é capaz de mensurar e arquivar a média de todos os eventos. Então, a gente grava ali aqueles eventos que são extremos, né? Tanto positivo quanto negativos. Estou finalizando, tá, professora? Então, a gente só pode dizer que o tratamento ele é eficaz se a melhora observada nos pacientes for superior à melhora causada pelos confundidores clínicos. E a única forma de separar os efeitos dos confundidores dos efeitos reais de tratamento é através de um delineamento de estudo chamado ensaio clínico controlado aleatorizado. Bom, minhas considerações finais. A prática baseada em evidência ela não é ciência. Ela é um modelo de cuidado do paciente. Né? Ela é uma forma de atender o paciente que leva em consideração a melhor evidência disponível. Tá? E é um dos melhores modelos de atenção do paciente. O importante é que, de maneira geral, os profissionais de saúde consideram a prática baseada em evidência importante. Existem, em geral, poucos profissionais com formação completa para implantar a prática baseada em evidência, mas
Felizmente, isso vem mudando ao longo dos anos, né? Felizmente isso vem mudando. E o que ela pode proporcionar? Tratamento mais eficaz, menor custo, menos risco e mais reconhecimento. Para finalizar, então, se seu paciente precisa de um tratamento, se o paciente precisa de uma intervenção, então pesquise sobre a efetividade dessa intervenção. Pesquise sobre a efetividade deste tratamento. Existe evidência sobre essa técnica, existe evidência sobre esse método, sobre esse instrumento, mas você não sabe utilizar? Então, invista em qualificação, em treinamento, em habilidade. Beleza? É isso que eu tinha para conversar com vocês. Muito obrigado. Professora, eu fico à disposição para responder perguntas. É isso, muito obrigado. Rafael, nós agradecemos pela excelente aula, muito bacana, muito interessante, eu adorei muito, parabéns. Obrigado. Nós estamos com o tempo avançado, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, escreva aqui no chat, que eu vou ler para Rafael. Tem uma da Priscila Pestana, Rafael, que ela está perguntando assim, o que minimiza os confundidores clínicos? Como saber se a mudança de desfecho não foi pelos confundidores? Isso. E depois ela até colocou aqui que eu já respondi. Como que a gente só tem uma forma de minimizar os confundidores clínicos? A única forma é através do ensaio clínico controlado, aleatorizado. Na nossa prática clínica, no dia a dia clínico, é impossível, não tem jeito, tá? E a gente tem que saber que os confundidores estão ali intrínsecos na nossa intervenção, no nosso tratamento. Os confundidores estão ali. Mas a única forma de minimizar a ação dos confundidores é em um desenho de estudo chamado ensaio clínico controlado aleatorizado, ou controlado randomizado. Alguma outra pergunta, gente? Quem gostaria? E nós temos alguns 5 minutos ainda. Tem uma pergunta, Rafael, se ninguém for se manifestar. Apesar de você ter colocado aí bem no final que a prática baseada em evidência não é uma ciência, né? Que é um modo de cuidar, um protocolo, mas ela está intimamente ligada com a ciência, porque para o profissional, o clínico, utilizá-la, ele precisa muito estudar, ele precisa pesquisar, ele precisa, inclusive, entender, né, de desenhos, de estudos, se o estudo é de coorte, se é transversal, se é um ensaio clínico, precisa fazer leitura. Então, de alguma forma, o modelo, né, que não é ciência, mas ele caminha com a ciência, né? Não tem como. Com certeza. Ali é até mais uma provocação. É verdade, mas não é só a ciência, né? A ciência é um dos pontos, né? Um dos pilares da prática baseada em evidência. Então, prática baseada em evidência não é só ciência. Então, não é só o artigo. E isso é algo que vem mudando, né? Porque até há pouco tempo acreditávamos que prática baseada em evidência era prática baseada em artigo. Não é prática baseada em artigo. Está no artigo, não. Então, ele é um modelo que considera o artigo de boa qualidade, né? O paper, a ciência de boa qualidade. Isso tem que ficar bem claro. Porque ciência, porque artigo, evidência, tem evidência para tudo, mas evidência de boa qualidade já é uma outra questão. Então, considera a boa evidência, a evidência de qualidade, a experiência clínica e a vontade, né, as preferências e a opinião do paciente. Eu estou vendo aqui, professora, algumas pessoas aqui, muitas pessoas, agradecendo aqui, parabenizando pela apresentação. Obrigado, viu, pessoal? Muito obrigado. Nós agradecemos, então, se não houver mais perguntas, nós vamos concluir, finalizar o seminário, e, mais uma vez, agradeço a presença, a participação de todos vocês, e especialmente ao Rafael, e quem não deixou o nome completo com e-mail, por favor, deixe para a gente encaminhar o certificado. Então, gente, mais uma vez, muito obrigada, boa noite e até a próxima. Obrigado. Tchau. Boa noite a todos, pessoal. Até logo. Boa noite.